Olá, sou Cíntia Barbosa. Vim aqui hoje para a gente poder conversar sobre um assunto bem delicado, né, que é a dor de um término, a dor de uma separação. Essa semana eu estava atendendo duas pacientes que estão passando por isso, né, que estão terminando um relacionamento, uma de um relacionamento muito longo, de um casamento muito longo, e a outra nem tão longo assim, mas muito intenso também. E aí eu queria falar com vocês um pouco sobre isso, né? Eu já tive outros vídeos aqui que eu falei das fases da separação, já falei de uma forma mais geral, mas hoje eu quero falar especificamente dessa dor, né? Dessa dor que às vezes chega a ser física, né? E aí a gente escuta muito as pessoas falando isso, né? Tá doendo fisicamente em mim. E realmente, né? Assim, a gente sabe que é uma dor que pode chegar a ser física mesmo, né? Como se estivessem arrancando um pedaço, né? Porque às vezes a gente está tão misturada naquele relacionamento, é tão difícil dissociar, né, quem somos nós de quem é o outro, que é uma dor como se realmente estivesse faltando uma parte nossa. E eu vou falar também sobre um ponto que a gente tem que ter muita atenção, que é para a gente não ficar presa num ciclo de amargura. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Peço desculpas pela minha voz, estou um pouco resfriada, mas não queria vir, né, deixar de vir aqui para a gente poder conversar, tá? Já vou pedir para vocês, né, quem não está inscrito ainda aqui no canal, para se inscrever, deixar o seu comentário aqui, se quiser compartilhar a sua história. A gente cria aqui um grupo, né, assim, uma egrégora, né, que a gente consegue muitas trocas, as pessoas aqui conversam entre elas, isso é muito bonito, né, a gente acaba se apoiando muito. Então, assim, o que acontece, né? Normalmente, quando a gente está num relacionamento longo, a gente acaba se misturando com o outro, né? Sempre falo assim, que é muito saudável quando a gente tem numa relação, né? O eu, o você e o nós, né? Quando a gente tem as nossas coisas, né? Assim, eu tenho as minhas coisas, as coisas que eu gosto de fazer, os meus planos, os meus sonhos. É importante que o outro tenha exatamente as mesmas coisas, né? As coisas dele, né? As coisas que ele gosta de fazer, independente de mim. E existam nós, né? Que é aquela conexão e as coisas que a gente gosta de fazer juntos, os nossos sonhos, os nossos planos juntos né? Tem os individuais e tem os conjuntos. Mas o que acontece é que em muitas relações, quanto mais as relações de longo prazo, e dependendo, né, do formato que essas relações foram construídas, muitas vezes essas identidades, né, são deixadas de lado. As pessoas começam a não ter mais essa individualidade, que é saudável dentro da relação, né? Não tem muito os meus planos, as minhas coisas, né? Tem só o nós, o que a gente faz, as nossas coisas, os nossos planos. E muitas vezes a gente acaba se afastando demais da nossa identidade, de quem a gente é. Né? A gente está tão ali misturada com o outro que a gente se perde da gente. E isso, né, não tem problema. As minhas amigas, né, tem os nossos amigos, só os amigos do casal. A pessoa deixa, né, vai deixando de lado algumas coisas que antes gostava muito de fazer, que vai parando de fazer, né, vai abrindo mão do que gostava por conta do relacionamento. Enfim, mas aí chega nesse momento, né, que é esse momento que acontece da separação, do término, que a pessoa se vê muito perdida, porque ela não se reconhece mais, né? Ela não sabe mais quem ela é, realmente ela não sabe. Ela se perdeu ao longo do caminho, né? Ela se desconectou dela. E quanto mais quando as pessoas começam a se relacionar muito cedo, né? Por exemplo, essa minha paciente que foi casada há muitos anos, ela começou a se relacionar, acho que com 19, 20 anos com essa pessoa, com o ex-marido. Então, assim, a maior parte da vida dela, ela só se reconhece estando com ele. Ela nem lembra, na verdade, quem ela era antes desse relacionamento. Então, é preciso que a gente faça um resgate, sabe? Porque senão realmente dá essa sensação de desamparo. Acho que é essa a sensação maior, né? É um desamparo, é um medo do desconhecido. E também tem um luto,
né, que é muito importante da gente falar, que eu acho que é o que mais causa essa dor, né? Essa dor do luto não é só pelo término do agora, né? Porque às vezes a gente até fala com as pessoas, nossa, mas a relação já não estava boa, né? A pessoa já vem reclamando, já vem ensaiando, né? Já vem preparando essa separação há um tempo, mas realmente quando acontece, né? Quando se concretiza, a pessoa sente um choque, né? Assim, dá essa dor que é uma dor aguda. E por quê, né? Por que acontece isso? Porque a pessoa vive um luto, né? Vive um luto do que aconteceu, né? Do passado, ela vai se despedindo desse passado, ela vai se despedir desse presente, mas o principal é um luto pelo que poderia ter vindo, sabe? É um luto do que viria adiante, né? É um luto pelos sonhos, é um luto pelas expectativas, é um luto pelos planos, né? Por tudo aquilo que não vai se concretizar. Então eu sei, né, que é uma dor muito grande, eu sei, eu tenho, né, plena consciência disso. Mas assim, se esse término realmente foi concretizado, se é isso, né, é a gente saber que vai acontecer, né, a gente tem aqui uma linha, esse pico, chega um pico mesmo de dor, né? Essa dor física, aquilo que a gente acha que é insuportável, que a gente não vai dar conta. E quando chega nesse momento, o que a gente mais quer é voltar para o conhecido, né? Mesmo que estivesse muito ruim essa relação, nesse momento do desespero, do desamparo, você quer voltar para aquilo que você já conhecia, mesmo que fosse ruim. É quase instintivo mesmo, sabe? Assim, é como se você estivesse numa situação de morte quase, de uma morte iminente, sabe? Essa sensação de desespero real. Mas o que a gente tem que entender é que esse pico, ele não vai subir toda a vida. Ele vai chegar lá nesse ponto dessa dor, dessa sensação angustiante e depois isso começa a descer. Isso vai diminuir. Pode acreditar em mim, gente. Isso vai diminuir. Com o passar do tempo, isso vai caindo, essa dor vai caindo, vai diminuindo. E a gente vai conseguindo se acalmar, a gente vai conseguindo voltar para o nosso estado de equilíbrio. Para algumas pessoas isso demora um tempo maior, para outras isso é mais rápido, e a gente não tem que comparar, né? E isso é muito importante também, a gente nunca comparar a nossa dor com a dor do outro, nem permitir que outras pessoas julguem o nosso sofrimento, tá? O nosso sofrimento é nosso. Esse relacionamento só quem viveu foi você, então só você sabe o tamanho da sua dor, só você sabe o que você está passando, né? Assim, eu acho que é importante você ter uma rede de apoio para você se sentir ali acolhida naquele momento, para você saber que tem pessoas que se importam com você, com o que você está sentindo, né? Mas assim, provavelmente você vai falar sobre aquilo muitas vezes, você vai chorar, né, essa separação por algum tempo, e é natural esse processo do luto que você está vivendo, tá? Então eu queria falar isso, né, que esse pico diminui depois, que isso vai se acalmando, que você vai começando a vislumbrar uma vida diferente, né? O que a gente sabe, quando tem um término, a gente aprende isso com a natureza, né? Os ciclos de vida, morte e vida da natureza. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que sempre depois de um término, de uma morte, tem um recomeço, tem uma nova vida, né? Na natureza é assim, tudo no universo é assim, tudo tem um ciclo. Então assim, você vai ter uma nova vida, pode ser que a antiga vai ser diferente da antiga, vai, mas tem um novo para começar para você, sabe? E pode ser um novo muito melhor, pode ser um novo com infinitas possibilidades, né? Então assim, eu acho que o primeiro passo é você voltar para essa redescoberta da sua identidade. Quem você era antes dessa relação? Olha para lá. Tenta lembrar de coisas que você tinha muita vontade de fazer naquela época. Pode ser que você faça agora, sabe? Assim, tenta retomar quem você era lá, o que você gostava de fazer, que filmes que você gostava de ver, que músicas que você gostava de ouvir, o que você gostava de fazer, onde você gostava de ir comer, ou quais eram as suas atividades preferidas, o que você tinha vontade de experimentar e que você foi soltando e foi largando no meio do caminho. Retoma isso. Volta essa energia para você nesse momento. E aí o ponto que eu falei, né, pra gente não se alongar muito aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com o ciclo de amargura, né? Porque se a gente fica presa
numa vitimização. É natural que em alguns momentos a gente vai se sentir mesmo vítima, né? Que a gente vai ficar com pena da gente. É natural, faz parte do processo. A gente só não pode se demorar muito nesse lugar. Se demorar muito nesse lugar da vítima. Porque senão a gente fica ali como se assim, se perguntando o tempo inteiro assim, o que o outro fez comigo? Fica culpabilizando o outro. Pode ser que ele tenha responsabilidade de várias coisas, pode. Mas assim, o que você precisa é soltar isso. No seu tempo, claro. Mas não deixar que você fique presa nesse ciclo vicioso do vitimismo, sabe? De ficar com pena de você e culpando o outro. E aí alimentando uma raiva, né? Porque a gente fica prendendo essa raiva antiga, né? Então, e aí a gente começa a ficar amargurada, né? E provavelmente você já conheceu pessoas, eu também já conheci, pessoas que ficam presas nessa amargura de uma pós-separação por muitos e muitos anos. São pessoas que não conseguem pegar de volta essa energia e colocar para a vida delas de agora em diante, né? Elas ficam presas num ciclo do passado e nesse ciclo de vitimismo e amargura. Então, eu vou te pedir que você tome cuidado com isso. Não se demore muito nesse lugar, né? Para você poder se abrir de novo para a vida, sabe? Porque você merece isso. Você merece ser feliz de novo. Você merece um recomeço. Você merece olhar para você de novo, né? Você merece se dar uma nova chance, tá? É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Vou pedir para vocês deixarem sugestões de temas aqui nos comentários, tá? E sempre que possível também eu venho aqui para poder responder, tá? Então, assim, se sinta abraçada nesse momento. Eu sei que a dor é grande, mas ela passa. Ela vai passar.